Olá, boa tarde, meus caros. Bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal da Money Game. Com enorme prazer que eu vos recebo novamente cá. Hoje vamos ter aqui uma mini aula de Psicologia e de Economia. Vamos falar do efeito de Dunning-Kruger, que acaba por ser um efeito, um viés que está presente na generalidade aqui dos críticos de Bitcoin, e já vou explicar em mais detalhe porquê. Eu deparei-me aqui com este vídeo há uns dias no Twitter. O vídeo já tem sensivelmente 2 anos, foi gravado em fins de 2022, em pleno bear market aqui de Bitcoin. Bitcoin na altura que estava à volta dos 16, 17, 18 mil dólares. E acho que é um exemplo perfeito para mostrar aqui a arrogância e o ego, e como o ego inflacionado, digamos assim, destas pessoas acaba por lhes cegar completamente relativamente à questão aqui da Bitcoin. Dito isto, ia-vos pedir, se não estão subscritos no canal, para fazerem, deixarem o like e depois, não sei, se tiverem alguma sugestão a nível de vídeos que achem que vale a pena aqui reagir, fazer alguma reação, deixem nos comentários que eu depois irei com certeza dar uma vista de olhos e irei equacionar. Tenho a possibilidade de também fazer um review. Há aqui muita coisa na net que acho que vale a pena. Acho que vale a pena reagir, se calhar explicar, não é? Ajudar a elucidar aqui porque é que grande parte destas pessoas estão erradas, ou enfim, eu pelo menos mostrar aqui a minha posição e depois cada um já sabe, cada um há de chegar aqui à sua conclusão. Mas sim, sabem essas coisas todas, sugestões, comentários, likes, subscrições e vamos partir então aqui para o vídeo Efeito Dunning-Kruger. O Sr. Peter Zihan, só é importante também dar a nota, o senhor é um expert em questões de geopolítica, não tem formação, digamos, base, creio eu, na área económica. Ele escreveu 2 livros, 2 best-sellers aqui nos Estados Unidos. Foi ao podcast do Joe Rogan e depois meteu-se então aqui a falar sobre Bitcoin. E claro que disse aqui umas barbaridades, umas asneiras, e é isso que nós vamos ver agora. Crypto. Yeah, it was always a hot dumpster fire. Always? Yeah, I mean, I'm not going to say that it was all fraud. Some of it was a pyramid scheme. There's Não sei como é que isto faz sentido. Um esquema de pirâmide é fraudulento pela sua natureza. Ou seja, um implica o outro. Se é um esquema de pirâmide, é fraudulento. Não sei como é que ele consegue separar aqui as águas. São duas coisas e uma implica a outra, como estava a dizer. never been anything there. It serves no purpose. It's not a store of value. It's not a medium of exchange. And as we have seen, if Não sei se ele está a falar de cripto em geral e, aliás, ele está com certeza a incluir aqui Bitcoin, não é? Está-se a falar de cripto, Bitcoin em geral. Enfim, ele faz aqui a crítica de que não tem um propósito relativamente às criptomoedas em gerais. Concordo, naturalmente. Bitcoin, vou discordar. Vamos só aqui ver a conclusão do seu ponto. you want it decentralized and not under government control, it is. And as we have seen, value. It's not a medium of exchange. Sim, não tem propósito. Store of value, não administration. Isto é uma crítica frequente que se tira a questão da Bitcoin, que neste momento não é capaz de satisfazer nenhuma das 3 funções do dinheiro: ser uma reserva de valor, ser uma unidade de conta e ser uma troca. Isto devido à questão aqui da sua volatilidade. Como é que nós respondemos a isto? Respondemos dizendo que a Bitcoin, acima de tudo, neste momento pode apresentar aqui essa mesma volatilidade devido a questões de assimetria de informação, do facto de estarmos no início então do processo de adoção de uma tecnologia emergente e também pelo facto de haver muita especulação ainda no mercado, faz com que, ou seja, essa mesma especulação acaba por ampliar então esses mesmos movimentos de alta e de baixa. Mas aquilo que acreditamos é que à medida que o tempo vai passando, o Bitcoin vai se tornando mais maduro, vai se tornando mais líquido, essa assimetria de informação vai diminuindo e, como tal, a volatilidade vai reduzindo e vai sendo cada vez mais claro como o Bitcoin pode efetivamente, devido às suas propriedades, ou seja, se esquecemos o preço, pusemos o preço lá e olharmos para aquilo que o Bitcoin é, para as suas características, mais pessoas vão a perceber efetivamente Bitcoin é o melhor instrumento, é o melhor bem, aquilo que quiserem chamar, para cumprir esse mesmo papel de dinheiro na economia, cumprindo então esses mesmos 3 papéis que mencionei anteriormente. Claro que terá de cumprir o papel de reserva de valor primeiro e só depois de cumprir esse mesmo papel é que irá avançar para os outros 2, também como historicamente aconteceu com o ouro. Okay? O bullish case for Bitcoin do
enfim, ia tentar dizer o nome aqui do ator. É Boyapati, Viagem Boyapati. Ele fala dessa questão de como o ouro foi escolhido, digamos assim, pela humanidade, pelo povo, como dinheiro de eleição há 5.000 anos atrás. Ele fala aqui sobre esse mesmo processo de adoção do ouro como tecnologia monetária e, se quiserem, vão ao Medium, há lá o Bullish Case for Bitcoin, que depois foi transformado em livro, mas podem ler o artigo, é de borla. E também conseguem arranjar o livro. Eu não sei se essa malta também já deve ter disponibilizado o livro de forma gratuita também. Uma questão de pesquisarem Bullish Case for Bitcoin no Google. And as we have seen, if you want it decentralized and not under government control, it is a haven for fraudsters. And Isto também é um raciocínio completamente falacioso. Ele está a dizer que qualquer pessoa que tenha interesses, ou seja, se uma pessoa tem interesse em ter algo que está fora da alçada do governo, é porque tem interesse em fazer algo ilegal ou em cometer um crime ou fazer algo, enfim, que não esteja de acordo com a lei. Isto é completamente falso, completamente estapafúrdio, não faz qualquer tipo de sentido e basta pensarmos num exemplo arbitrário. Por exemplo, as questões aqui do BES, 25 de Abril aqui em Portugal, são exemplos claros de que, independentemente da natureza dos governos, na teoria, e assumindo que eles cumprem o seu papel, mas vamos assumir então que os governos têm como principal objetivo garantir o direito à propriedade aqui das pessoas, dos indivíduos, não é? Que essa, historicamente, sempre foi a principal razão para defender a existência de uma entidade que tem esse poder e a possibilidade de aplicar algum tipo de coerção sobre os cidadãos. Se existe essa instituição que vai então defender o direito de propriedade dos cidadãos, que, não existe depois é garantia absoluta de que essa instituição vai cumprir o seu trabalho, ou seja, ela pode ser infiltrada por poderes corruptos, não é? Como também poderemos ter algum tipo de revolução comunista, ou podemos ter simplesmente alguém que nos passa a perna, e estava a dar o caso aqui do BES, não é? Ou seja, quando falamos aqui de dinheiro e do sistema financeiro tradicional, tudo tem risco de contraparte. Para nós termos direito à nossa casa, para termos direito ao nosso depósito bancário, para termos direito a qualquer propriedade no sistema financeiro tradicional, é necessário que o Estado cumpra o seu papel, faça o seu trabalho. E se por alguma razão isso não acontecer, nós ficamos a navegar na maionese, não é? Falando aqui em bom português. E falei da questão também do 25 de Abril, as pessoas que ficaram sem as suas propriedades sentiram na pele esse mesmo problema. Ou seja, eu tenho uma casa, mas essa casa, o direito à propriedade da minha casa está dependente da existência do Estado e do bom funcionamento do Estado. Se ele porventura deixa de funcionar bem, como podemos argumentar, se calhar aconteceu no 25 de Abril, onde os retornados ficaram sem as propriedades e lá as negociações, eu também não sei detalhes, mas as pessoas ficaram efetivamente sem nada. Ou seja, e tenho a certeza que elas aí perceberam a vantagem de ter alguma coisa que o Estado não consegue pôr a mão, ou que pelo menos não depende da existência ou do bom funcionamento do Estado para garantir o seu valor ou para garantir o seu direito à propriedade. Ou seja, este raciocínio é completamente falacioso, mais uma vez. É perfeitamente legítimo uma pessoa querer ter propriedade privada que está fora da alçada dos Estados, que está fora do controle dos Estados e que não é garantido pelos Estados, precisamente para se proteger da possibilidade desse mesmo poder do Estado não, para se proteger da possibilidade do Estado não cumprir com o seu papel. Assim é que é. now it is in the process of going to zero, except for Bitcoin, which will probably go negative, because if we're moving into a world with carbon taxes, you have to take into account the energy that it took to produce it in the first place. Well, that's certainly playing out with like FT. Enfim, acredita que vai fazer, tem direito à sua opinião, não é? Quem sou eu para estar a julgar o Sr. Peter Zian? O mercado depois é que julga, agrega as nossas opiniões todas e define um preço. Acha que vai fazer? Tudo bem. O que eu também gostava era que este senhor pusesse, como é que se diz em inglês? Put your mouth, não, put your money where your mouth is, ou seja, põe o teu dinheiro onde está a tua boca, porque muitas vezes estamos aqui a mandar farpas, opiniões sobre determinados investimentos sem termos skin in the game, sem termos pele em jogo, enfim, não vale de grande coisa, não é? O que nós podemos concluir relativamente
ao quão convencido uma pessoa está sobre uma determinada tese, uma determinada convicção, é quando efetivamente ela tem a sua questão financeira em jogo, e essa mesma questão financeira está dependente então do desfecho dessa mesma opinião, ou do desfecho dessa mesma questão da qual a pessoa tem uma opinião, digamos assim. Ou seja, é sempre ter skin in the game. Skin in the game é essencial, por isso é que também se vê muitas vezes nos debates. Se vamos fazer debates, por exemplo, a questão do ouro de Bitcoin também, lembram da questão do Michael Saylor. O Michael Saylor não tem interesse em debater pessoas que, por exemplo, a questão do ouro, que não tenham património elevado em ouro, não é? Porque se não tem património em ouro é porque não tem verdadeira convicção aqui nas suas opiniões. Por isso também gostava de saber, era uma curiosidade, tinha se este Sr. Peter Zihan tem alguma posição curta em Bitcoin. Não sei se ele a colocou no mercado na altura, está a perder muito dinheiro, porque entretanto Bitcoin, à data de hoje, mais que triplicou de preço desde então. FTX, Yeah. where you're finding out that There'll be it's a more. house of cards. Yeah, there'll Do be you, more. do you feel like that's just sort of opened the door for people to examine all of crypto now? Oh yeah, absolutely. It's like as soon as you have one of the big ones go down, it's just And a just go matter of- down catastrophically Yeah. within a week. Yeah, I mean, just there's no intrinsic value to this asset, Mm. and now it's starting to be priced appropriately. Pronto, esta questão aqui do valor intrínseco é um chavão que vem já dos tempos do Warren Buffett e do seu mentor Benjamin Graham. Eu não sou grande apologista desta ideia de valor intrínseco, até porque se formos a ver, nada tem valor intrínseco. Eu vou dar aqui um exemplo que acho que fica claro para toda a gente. Pensemos numa ação da Apple. Uma ação da Apple que custa $100. Essa ação de $100 paga um dividendo de $5. No mundo ocidental, as pessoas naturalmente precisam de dinheiro para fazer a sua vida, e uma coisa do qual eu pago $100 e recebo 5, tem um yield de 5%, ou tem um rendimento de 5%, vai-me dar valor, com certeza. Mas pensemos agora numa tribo da Amazónia que é autossuficiente e faz a sua vida e não precisa de interagir com o mundo exterior, tem lá tudo aquilo que necessita para viver uma vida feliz e realizada. Acham que essa pessoa vai estar disposta a dar o que quer que seja por um título que lhe paga $5? Se eles não precisam de dólares, se não precisam interagir com o mundo real. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Para essa pessoa dessa tribo na Amazónia, com certeza que o valor dessa ação da Apple que paga $5 é zero. E o que é que sucede no mercado? O que sucede no mercado é que nós depois agregamos as preferências subjetivas, porque acima de tudo o valor é subjetivo. É isso que os austríacos também falam, e bem. Porque quando existe uma transação, por exemplo, o pão custar 20 cêntimos, não significa que o pão em si valha 20 cêntimos. O que significa é que houve alguém que procurava um pão e esse pão valia mais do que os 20, para essa pessoa vale mais do que os 20 cêntimos que pagou, e a pessoa que vendeu o pão, os 20 cêntimos valem mais do que o pão que produziu. Ou seja, é assim que as transações acontecem aqui na economia. E depois acaba por convergir então para um equilíbrio, para um valor que equilibra então, que depois acaba por ser dinâmico, mas que equilibra a relação entre a procura e a oferta. Mas como estava a dizer, a questão dos preços, do valor intrínseco, não existe na medida em que o preço no mercado acaba por ser a agregação do valor subjetivo de cada agente económico que participa no mercado. Ou seja, o preço é no fundo uma compilação de toda essa informação, de todas as preferências dos agentes económicos, e naturalmente também tem que ter em atenção a questão da oferta, não é? O preço depende sempre da procura e depende também aqui da oferta. Mas, ou seja, quando se fala de valor intrínseco nos mercados, o que eu penso, e esta é aqui a minha opinião, por acaso ia escrever algo sobre isto. Não é tanto esta coisa de haver valor intrínseco, mas simplesmente às vezes nós temos períodos no mercado onde o agregado, o valor subjetivo, ou essas avaliações subjetivas dos agentes económicos vão muito para além daquilo que seria de esperar, conhecendo então aquilo que as preferências, digamos, médias dos agentes económicos ou daquelas pessoas que procuram esse bem no mercado. E existem períodos em que o oposto acontece, em que essas mesmas preferências subjetivas acabam por cair muito abaixo daquilo que seria natural e aquilo que seria de esperar.
E depois esta mesma dinâmica pode originar e origina oportunidades então de investimento e de mercado, e depois é aí que entra a questão toda de trading, de Wall Street e de investimentos e comprar abaixo do chamado valor intrínseco ou dar um preço inferior ao valor de um ativo, enfim. Depois há aqui muita coisa que se pode explorar relativamente a isto, mas este era o ponto que eu queria fazer. Nada em si tem valor intrínseco, tudo é subjetivo. E mesmo a questão, por exemplo, bens essenciais como se calhar a terra ou a água, sim, é uma coisa essencial. Claro que para nós humanos nós precisamos de terra e água, tem valor intrínseco. Sim, tem valor intrínseco. Por exemplo, o caso da terra até ao dia em que se calhar se consiga, não sei, desenvolver, produzir produtos, não é? Haja uma tecnologia nova, mas que se consiga produzir alimentos de uma forma diferente. E depois já não precisamos da terra, se não precisamos da terra. Ok? Nós, se calhar, agora precisamos da terra, porquê? Porque é a melhor forma que nós conseguimos, que nós temos para produzir esses mesmos alimentos. Mas, se calhar, amanhã vai haver uma forma melhor e, como tal, a necessidade de termos terra acaba por se eliminar, acaba por desaparecer. E onde é que está o valor intrínseco da terra? Não existe. Ou seja, este é o ponto que acho que é importante frisar. E vamos passar então aqui ao próximo. So it has Continuar a conversa. what's Bitcoin at? 16,000? It has another 17,000 to go down. Ugh, really? Yeah, there's no intrinsic value to this product. And do you think that people have just inherently like lost faith in the idea behind crypto because of that? Só dizer que isto é absolutamente estapafúrdio e, mais uma vez, o Bitcoin jamais em alguma circunstância irá negociar a um preço negativo, isso garanto-vos. Se poderá ir a zero, sim, na minha opinião, acho que mais rapidamente as pessoas deixam de querer comer, digamos assim, ou de querer respirar do que deixam de querer Bitcoin. Mas cada um tem a sua opinião, não é? E mais uma vez, depois é um mercado que agrega aqui essas mesmas opiniões e as apostas, entre aspas, ou as visões de cada um. FTX Well, and because of it became an ideology, and whenever you invest based on an ideology, you're going to make some decisions that are a little divorced from math. and what do you mean by ideology? Well, the people who really like crypto are convinced that it's the currency of the future. E a questão aqui também do sentido de comunidade que existe em Bitcoin, e eu estou a falar, atenção, importante frisar que eu estou a falar em Bitcoin, ok? Não estou a falar em criptões, já estou a falar em Bitcoin em específico. E isto é uma questão que costuma-nos ser atirada também aqui à cara. O facto de haver quase uma espécie de um culto, uma religião por trás de Bitcoin, e isso é verdade, sem dúvida alguma. As pessoas que estão dentro da comunidade sabem disso, mas a questão é que, a meu ver, isso não tem de ser algo negativo, ou seja, é o que é. E o que sucede é que as pessoas que estão dentro deste mundo regem-se por determinados princípios que estão naturalmente relacionados com a questão do maior poder para o indivíduo, da separação do dinheiro e do Estado, de haver uma descentralização de poder, a equilibrar então a balança de poderes dentro do Estado e as pessoas e as famílias. E o que é que é? Depois as pessoas acabam por se rever muito nas pessoas que partilham esses mesmos ideais e partilham essa forma de ver no mundo. E depois é natural que acabam por formar, digamos assim, uma espécie seja de camaradagem, não é? De companheirismo, que se calhar não é habitual nós vermos no que diz respeito então aqui a comunidades que investem em ativos, em mercados financeiros. Mas esse é também o senão, porque o Bitcoin não é um ativo financeiro. Apesar de muitas pessoas olharem para ele como tal, o Bitcoin é de facto uma tecnologia monetária cuja ideia é precisamente ser o próximo passo no que diz respeito então à evolução das tecnologias monetárias na história da humanidade. E é por isso que as pessoas têm dificuldade em perceber o que é que está por trás disto. Mas independentemente, lá está, de sermos um culto, de sermos uma religião, o que é importante é olhar para aquilo que o Bitcoin é, esquecer o preço, não é? Olhar para aquilo que o Bitcoin é e depois fazer uma análise racional para chegarmos às nossas conclusões. Preferência ausente então de vieses, o que para estes senhores acaba por ser praticamente impossível. E deixem-me só dizer que também existem outras
outras classes de ativos também têm, de certa forma, um movimento também, não vou dizer semelhante àquilo que existe em Bitcoin, mas ainda agora recentemente houve a questão da Nvidia, com os seus resultados, houve pessoas a organizarem festas para assistirem à apresentação aqui de resultados da empresa. A questão aqui do imobiliário, vejo também muita gente também com essa febre de que o imobiliário é que é e que o investimento imobiliário é que é a chave para, enfim, para o sucesso financeiro. Ou seja, também existem comportamentos ou existem fenómenos semelhantes ou que têm algumas semelhanças àquilo que se passa em Bitcoin, mas claro que depois só a comunidade de Bitcoin é que leva pancada e leva porrada, não é? And that a decentralized ledger is the way to go, and that anything that is controlled by a government entity is by definition a negative, and if it's done by the private sector. Sim, não é questão tanto de ser o governo em si, é questão de ser um monopólio. Até podia ser uma empresa privada ou podia ser o governo. A questão é haver alguém que tenha esse mesmo poder. Mais uma vez é importante recordar aqui a analogia do Senhor dos Anéis. Aquilo que nós queremos existe um anel todo poderoso que é o controle do dinheiro que corrompe as pessoas, corrompe a mente das pessoas, corrompe a genuinidade das pessoas, corrompe a bondade das pessoas. E se nós eliminarmos esse mesmo anel, aquilo que sucede é que toda a energia que anteriormente era gasta à procura de ter esse mesmo poder será canalizada para questões mais frutíferas. Ok? Teremos uma sociedade mais avançada, mais resiliente, mais próspera, porque toda essa energia que era focada em ir atrás do anel será canalizada para produzir mais bens e serviços. Produzindo mais bens e serviços, a escassez relativa dos bens irá cair, iremos criar abundância e toda a gente será mais próspera, será mais feliz. Essa é precisamente a ideia. E quando se fala aqui então de haver uma entidade, é que até se fosse uma empresa privada que tinha o controle da moeda, nós tínhamos exatamente o mesmo problema, ok? E é importante frisar isso. O problema não é com a natureza de ser um privado ou ser o Estado, é mesmo haver uma entidade que monopoliza a oferta de um bem essencial à economia. Esse é que é aqui o grande problema. Aquilo que os bitcoiners dizem é não, isto não pode estar nas mãos de ninguém, nós temos de democratizar o acesso do dinheiro para o povo. E Bitcoin é isso, é dinheiro do povo para o povo. Um sistema justo, igual para todos, 8 mil milhões de pessoas, em que aí toda a gente está de pé de igualdade e não há ninguém que tenha benefício por ser a pessoa XYZ ou por ser filho de não sei quem ou por ter a raça branca ou o que quer que seja. É igual para todos, é igualitário a nível de regras, não é? É o chamado rules without rulers, ok? Porque setor privado, mais uma vez, é uma coisa que se atira aqui também para a questão da Bitcoin, mas não tem nada a ver. Setor privado são empresas, Bitcoin não é uma empresa, não tem empregados, não tem financiamento, não tem CEO, não tem departamento de marketing, ou seja, mais uma vez, não esqueçam a questão do setor privado. Bitcoin é uma matéria-prima digital que está disponível para todos, da mesma forma que existe o fogo, que existe a internet, que existe o ouro, que existe a terra. Bitcoin é isso.